Bom dia a todos. Quero agradecer por esse momento tão importante nesse evento da Federação Brasileira de Hemofilia. Agradecer na pessoa da Tânia Petrobelli por ter nos convidado a participar, primeira vez participando do evento. É muito importante para a gente também ter esse contato, né? Então, nós estamos plenamente gratos por isso, conhecer vocês mais de perto, né, ter esse acesso a vocês, tá? Vou falar um pouco sobre como são adquiridos os medicamentos procoagulantes. O Dr. Eric já disse, né, que os procoagulantes é uma definição que foi colocada para diversos medicamentos que são utilizados aí nesses pacientes que têm as coagulopatias. Aqui eu trouxe um pouco só para a gente adentrar aí no que a gente vai falar, o decreto 3990 de 2001, o doutor Eric já comentou, eu trouxe aí algumas competências legais que são atribuídas à nossa Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, no Ministério da Saúde, e que recai sobre a coordenação de sangue aí algumas ações que nós executamos, né, dentro da Secretaria. Planejar e coordenar a política de medicamentos estratégicos imprescindíveis à assistência hemoterápica e hematológica, e garantir o acesso aos hemoderivados para os portadores de coagulopatias. Então, é pautado nessa base que a gente tem nesse decreto, que a gente busca aí, fazer acontecer essas compras desses medicamentos aí no decorrer dos anos. Aqui trouxe um pouquinho sobre a área que nós estamos incluídos dentro da coordenação de sangue hemoderivados, que é a área de assessoramento técnico em coagulopatias. A equipe aqui presente, Dr. Eric, Sônia Ferreira, Sara Silva, e eu aqui também, e a Soraya, que vai estar online conosco para falar um pouco de laboratório. Então, dentre as competências, das atribuições que a gente tem na área de assessoramento técnico, estão planejar a aquisição e distribuir os medicamentos procoagulantes, elaborar e revisar normas técnicas em coagulopatias, o Dr. Eric comentou sobre isso, promover a capacitação para a melhoria da atenção, uma coisa que ficou um pouco para trás e que necessita de uma atenção maior aí para a gente tentar retomar, né, essas capacitações que são tão importantes dentro das ações que nós desenvolvemos junto com os estados para aí também trazer a qualidade de vida aí para vocês, né, que são usuários aí do Sistema Único de Saúde, tá? Apoiar a pesquisa científica e implantação de novas tecnologias. O Dr. Eric também comentou sobre isso, né? Então, esses são os nossos pilares na área de assessoramento técnico às coagulopatias dentro da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal de Contas da União, que é um ente aí que nos trouxe muitos benefícios mediante os acórdãos que foram desenvolvidos na ação de doenças hematológicas, né, no Ministério da Saúde. O que é um acórdão, né? É a peça escrita que contém o resultado de julgamento proferido por um colegiado, grupo de juízes ou ministros. Então, assim, o acórdão do TCU, nós temos dois acórdãos que nós vamos falar, assim, basicamente, o que significa que eles, como eles chegaram até nós. São auditorias, tá, que foram realizadas no Programa de Coagulopatias do Ministério da Saúde. Um foi em 2007 e outro em 2010. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para quem não sabe o que é um acórdão, é isso daí, né? E o TCU esteve conosco nesses momentos, nesses 2 anos que eu falei aqui, 2007 e 2010. Também foram acionados os centros de tratamento para discutir sobre isso, porque foi envolvido o tratamento dos pacientes. Então, o TCU procurou também os hemocentros. Também nesse acórdão, quem quiser ter acesso, a gente vai dar o número, né, que vocês podem conhecer, para quem não conhece. Então, houve uma grande discussão aí com vários entes envolvidos aí nessa discussão, nesses acórdãos. Aqui são, então, esses 2 acórdãos, o 2236 de 2007
e o 766 de 2010. O primeiro acórdão, ele teve foco no tratamento dos pacientes com coagulopatias. Esse acórdão possibilitou desenvolvimento de várias ações no Ministério da Saúde e também nos centros de tratamento, tá? Para a gente ampliar o escopo e também trazer aí uma qualidade melhor para os pacientes, um acesso melhor, né? Então, foi feito todo um trabalho aí dentro desse acórdão, o que possibilitou também nós constituirmos o sistema Hemovido Web Coagulopatias, que até então todo o monitoramento, todos os dados que a gente tinha que trabalhar, fosse para o que fosse, porque as aquisições elas já vinham antes desse acórdão, como o doutor Eric pautou ali, as aquisições de medicamentos elas vêm desde os anos 90, com pouquíssimas quantidades ali que a gente adquiria, ainda não tínhamos dados qualificados para programar, para fazer, então, toda uma avaliação mais conscientizada, uma avaliação mais concreta daquilo que a gente precisava atender, né, no que diz respeito às aquisições desses medicamentos, tá? O Acórdão 766, ele trouxe especificamente o foco para os processos de compra de medicamentos, porque no passado teve muita dificuldade, muitas questões que envolveram, inclusive, a Operação Vampiro, né, que teve todo um cenário aí, destrutivo, que veio impactar aí muito aí nessa parte, né, tanto no Ministério da Saúde, como também aí nos centros de tratamento. Então, o TCU, muito bem colocado, muito bem auditado nessa visão que eles foram verificar dentro do Ministério, as dificuldades que a gente tinha para fazer, então, essas compras desses medicamentos, que muitas vezes compravam quantidades que não eram suficientes, né, e que não era possível, então, atender a demanda com aquela qualificação que gostaríamos que tivesse. Então, a gente não tinha aí informações aí muito perto da realidade, para a gente, então, conseguir enxergar o cenário real, para a gente fazer uma boa programação de compras. Então, esse acordo de 2010, que inclusive eu cheguei junto com esse acórdão, já pus ele debaixo do braço e fui ali olhando para esse acórdão, para a gente trabalhar melhor as aquisições dos medicamentos, né? Então, a gente pôde, assim, visualizar melhor o que a gente precisava visualizar, tá? Para a gente, então, ter uma qualidade melhor de informações para poder tocar os processos. Aqui o doutor Eric falou, vou falar rapidamente, o sistema, então, ele veio a partir do Acórdão 2236, que foi possível aí sistematizar informações referentes à prevalência das coagulopatias, suas complicações, os dados sociodemográficos dos pacientes e clínicos também. Essa sistematização permitiu o monitoramento dessas doenças, contribuindo para o planejamento das ações do programa e possibilitando uma melhor organização da atenção a esses pacientes. Então, a gente conseguia chegar com o sistema, conseguia enxergar melhor o cenário de quantos pacientes tinham, onde que eles estavam, né, quais eram seus diagnósticos, as complicações, tudo isso. O Acórdão 2236 ainda, a gente, como eu falei, ele trouxe diversos benefícios aí para a assistência, né, a gestão de informações cadastrais, que antes tudo era no planilha de Excel, tanto no Ministério da Saúde quanto nos serviços. Então, isso era muito difícil de trabalhar. Implantação do sistema Hemovido Web Coagulopatias, cobertura da estrutura da hemorrede, laboratórios, então a gente já começou a discutir melhor o laboratório ali, qualificação da atenção, boas práticas da gestão, treinamento dos pacientes, né, que já veio também, foi possível por conta desse acórdão também, equipe multiprofissionais, a formação dessas equipes, né, mais severamente, educação continuada, eventos de capacitação, atualização de cadastro, distribuição per capita, dose domiciliar. Então, tudo veio aí com a discussão desse acórdão aí, que trouxe diversos benefícios, como eu falei. O 766, ele trouxe, como eu disse, a parte das questões processuais das aquisições dos medicamentos. Então, eles trouxeram um modelo
de prazos que são recomendados. Então, assim, por aí vocês podem ver que a gente precisa fazer toda a discussão, iniciar todos os trabalhos de início de processo de aquisição 12 meses antes de ter um estoque esgotado. Então, a gente começa a trabalhar 12 meses antes, para tentar ver, não ter problema em uma transição contratual. Mas, mesmo assim, muitas vezes ainda a gente não consegue alcançar essa recomendação, porque tem diversas dificuldades que nós enfrentamos no andar desses processos de aquisição, né? Então, início de processo, em um mês, isso é só um modelo, tá? Não quer dizer que a gente inicia em janeiro e termina em dezembro. Não. As aquisições, elas são para 12 meses de abastecimento. Então, dependendo da cobertura de abastecimento, a gente pode começar ele em janeiro, a gente pode começar ele em dezembro, a gente pode começar ele em julho. A gente vai sempre olhar para esse horizonte de cobertura, né, para poder programar bem e não ter risco de desabastecimento. Como são adquiridos, então, nós temos aí, de 2010, a partir de 2010, vamos fazer esse recorte, né? A gente tinha aí um escopo de alguns medicamentos que a gente adquiria, né, em quantidades ainda não tão grandes assim. Fator 8 plasmático, fator 9, fator de von Willebrand, desmopressina, complexo protrombínico, CPPA, que é o FEIBA, né? Fator 7 ativado recombinante e ácido tranexâmico. A partir de 2011 foi incorporado a aquisição de fator 1, fator 13. 2013, aqui o doutor Eric colocou 2012, aqui a gente está falando de disponibilização do medicamento, tá? Então, a aquisição, às vezes, ela acontece num ano, vamos dizer, foi contratado, por exemplo, primeira vez fator 8 recombinante no final de 2012 e disponibilizado, de fato, para o uso, esse medicamento em 2013. E o 2021 veio, então, o emicizumab, né, que foi disponibilizado pela primeira vez. Então, assim, aquilo que eu falei antes, para a gente adquirir, fazer uma compra do emicizumab, após a incorporação, a gente tinha que ter dados suficientes para poder fazer o processo rodar e fazer essa compra. Aqui, os que estão sendo adquiridos atualmente são 12 medicamentos, fator 1, fator 7, fator 8 plasmático, fator 8 recombinante, fator 9, fator 13, fator de von Willebrand, CPPA, CP, ácido tranexâmico, desmopressina e emicizumab. Tá? Aqui o orçamento que a gente lida, né, esse orçamento de 2023, 1.534 bilhões, sendo desse recurso 72,22% utilizado para as hemofilias. Tá? Então, o volume é muito grande de orçamento, então a gente tem que programar bem. A gente tem que saber para que vai cada centavo desse recurso, para qual medicamento, para qual público. Por isso, a gente precisa de informações muito concretas, muito fidelizadas, que a gente busca no sistema Hemovida Web coagulopatias. Então, ali está descrito no lado para que vai cada orçamento, as quantidades que a gente tem adquirido aí, não quantidade de medicamento, mas orçamento disponibilizado para cada medicamento aí. Aqui a gente lida com algumas modalidades de compra, pregão eletrônico, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Para quem não conhece, o pregão é mais uma competição entre as empresas que fabricam determinado medicamento e tem seu registro na Anvisa. Então, eles vão ali para disputar e quem ofertar o menor preço é quem ganha a licitação. E aí a gente não tem como comprar por marca, né? Então, muitas vezes, como vocês sabem, às vezes vocês têm uma determinada marca de um fator e aí no outro ano, de repente, você tem outra. A dispensa de licitação, basicamente, a gente faz com a Hemobras, que é o fator 8 recombinante, né, que tem uma parte ali específica na lei que permite essa aquisição. Inexigibilidade de licitação é aquele fornecedor exclusivo, como é a emicizumab, como é a desmopressina, como é o fator 1, quer dizer, até 2020, o fator 1 era exclusivo. Hoje nós temos 2 empresas com registro na Anvisa, então a gente faz por meio de pregão. E também o fator 13, que no caso é também por inexigibilidade, porque é fornecedor exclusivo.
Aqui um pouco das etapas da aquisição, então a gente vê a programação orçamentária, vê o que tem de orçamento, vai, planeja com a equipe aqui presente, Sara, Sônia, doutor Eric e eu, fazemos toda uma discussão prévia para poder abrir os processos de aquisição. PCA é o Plano de Contratação Anual, estabelecido pelo Ministério da Economia, então a gente coloca ali todo ano quais são os medicamentos, quais os volumes orçamentários, quais os preços, tudo isso. DFD é o documento de formalização da demanda, é obrigatório, estudo técnico preliminar também instituído por instituição normativa pelo Ministério da Economia, e a gente, então, instrui o processo de aquisição. Tá? Aqui, as dificuldades encontradas, já estou terminando, para programar as aquisições. Então, se a gente tiver informações inconsistentes no sistema envolvido web com aglopatias, então a gente não vai programar bem essas aquisições. Então, essas inconsistências têm que ser sanadas. Tá? A ausência de informações, peso do paciente, por exemplo, se não tiver ali, a programação não vai ser boa. Tá? Duplicidade no cadastro. Cadastro do paciente é uma coisa muito importante que deve ser feita, né? Diagnosticou o paciente, obrigatoriamente cadastra no Hemovido Web com aglopatias. Então, aquele paciente vai estar ali com aquele diagnóstico, então a gente precisa que tudo isso sejam informações muito precisas. Então, quando os hemocentros vão cadastrar um paciente, então a gente tem que olhar com muita criticidade aquele cadastro, ver se está faltando alguma coisa e, se estiver faltando, devolver para complementar. Então, muitas vezes, a gente tem aí essa dificuldade. E duplicidade de paciente também, às vezes, no passado isso acontecia muito, o paciente tinha medo, porque às vezes ia no centro, tratava ali, quando ia para outro estado, ficava com medo de não tratar, ia lá e cadastrava novamente. Não, o cadastro é único, então ele pode tratar aqui ou lá, ele pode tratar em trânsito, então o tratamento dele é garantido onde ele estiver. Tá? Então, a duplicidade ela aconteceu no passado, e a gente tem trabalhado nessa situação para unificar esses cadastros dentro do estado em que aquele paciente é atendido. Informações incompletas no cadastro também é uma dificuldade que a gente encontra para programar as compras. Dificuldade encontrada nos processos de compras, aí é no âmbito do Ministério da Saúde, tá? Então, a gente tem impugnações de pregão, que muitas vezes alongam aqueles prazos recomendados pelo TCU. Então, às vezes, vem uma empresa e fala, tenta impugnar os pregões, e a gente, muitas vezes, tem defendido, não tem acontecido impugnações. Tá? Fracassos nos pregões, e o que é isso? É quando a empresa disputa ali, mas apresenta um preço muito maior do que seria aquele preço de referência, então acontece o fracasso, a gente não pode comprar com preços tão elevados. Tá? Prazos alongados, muitas vezes a gente começa o processo com aquele prazo que o TCU recomenda e às vezes passa de 12 meses, então assim, o que a gente faz? Desabastece? Não, a gente sempre compra com uma folga, que seriam os estoques de segurança também recomendados pelo TCU, então, para tentar assim, mitigar qualquer situação de desabastecimento. Indisponibilidade do medicamento, às vezes na inexigibilidade. Por exemplo, a gente está vivenciando isso esse ano, que é no caso da desmopressina. A gente tinha aí a compra com a desmopressina de 4 microgramas, de 15 microgramas, e a empresa, então, já há 2 anos, não consegue trazer a desmopressina de 15 microgramas, que é aquela subcutânea. Tá? Então, eles não têm trazido. Então, infelizmente, a gente tem comprado só de 4 microgramas. E atraso na entrega dos medicamentos, é um problema sério também. Então, depois que contratou, a gente confia que o fornecedor vai fazer aquela entrega dentro daquele prazo. Isso tem sido uma dificuldade para nós, que muitas vezes tem acontecido também. E aí a gente tem que trabalhar diversas ações para não deixar que aconteça um desabastecimento. Tá? Aqui só fechando aí essa parte das compras, né, a gente quer também trazer aí essa informação, que a gente faz visitas técnicas de avaliação e monitoramento para mitigar essas dificuldades que a gente tem encontrado em situações que a gente tem verificado de informações no sistema Hemovida Web com aglopatias. Então, de 2018 para cá, a gente tem feito visitas técnicas, né, nesse sentido, para ver como que estão a qualificação desses dados e o que a gente pode fazer para equalizar, para melhorar, para minimizar os impactos que a gente pode ter aí na tomada de decisão, nas compras, na distribuição dos medicamentos e outras ações que são realizadas pelo Ministério da Saúde.
saúde. Então, nós fizemos 22 visitas técnicas de 2018 a 2023, tem a previsão de mais uma visita técnica esse ano ainda, em dezembro. 5 serviços estão em avaliação para visita técnica em 2024, e a gente está fazendo uma reavaliação das visitas realizadas. Então, assim, vamos verificar tudo que a gente discutiu com os serviços visitados para avaliar se é necessário ou não fazer uma nova visita técnica aí para o serviço. Tá? Aí está identificado com as estrelinhas os serviços que a gente já visitou desde 2018 para cá. E é isso, então. Gostaria de agradecer mais uma vez a Tânia, muito obrigada, Tânia, aos meus colegas de trabalho também, muito obrigada.